A torcida do Fluminense está em polvorosa. O clima nas Laranjeiras é de pura expectativa e emoção. E não é para menos, pois uma notícia bombástica acabou de estourar nos bastidores do clube. Um dos maiores ídolos da história do tricolor, o eterno capitão, voltou a manifestar o desejo de retornar ao clube que o consagrou. "Tenho saudade", foram suas palavras que ecoaram entre os torcedores, acendendo a chama da esperança e da nostalgia. Este ídolo, que já fez história com a camisa tricolor, pode estar prestes a reescrever seu nome nos livros do Fluminense. É inegável que o impacto de um retorno como esse seria colossal. As redes sociais fervilham com comentários, fotos antigas e vídeos memoráveis de gols e jogadas que marcaram época. A torcida, que sempre teve um carinho especial por ele, se divide entre a euforia e a expectativa. Muitos sonham com a reedição de momentos mágicos, enquanto outros lembram da necessidade de renovação do elenco. Mas, afinal, como será a recepção desse ídolo se ele realmente voltar? O que isso significaria para o time e para a mística do Fluminense? Essa notícia não chega apenas como uma simples especulação, ela é carregada de emoção, repleta de significados e lembranças que fazem qualquer tricolor vibrar. Imaginar esse jogador vestindo novamente a camisa tricolor é um convite à nostalgia. É como reviver os melhores momentos do passado, aqueles que nos fazem acreditar que o Fluminense pode voltar a brigar pelos títulos que tanto desejamos. E, convenhamos, a história desse ídolo é repleta de conquistas e superações, sempre com a garra que o caracteriza. A presença dele no elenco poderia não apenas aumentar o moral da equipe, mas também trazer uma experiência vital para os jovens jogadores que estão começando suas carreiras. Um líder em campo, alguém que sabe o que é vestir a camisa do Fluminense e defender nossas cores com toda a paixão. Não seria apenas mais um jogador, seria um símbolo, um emblema de luta e determinação. Para a torcida, isso é mais do que um jogador, é um ícone que representa a alma do clube. Com a tabela do Campeonato Brasileiro em contínua disputa e o Fluminense buscando espaço entre os melhores, é um momento ideal para essa notícia emergir. Estamos no meio de uma temporada cheia de altos e baixos, e a chegada de um ídolo poderia ajudar a estabilizar a equipe, proporcionando a confiança necessária para almejar os objetivos almejados. Ao mesmo tempo, a pergunta que não quer calar é: será que essa emoção toda se tornará realidade ou será apenas um sonho distante? A importância desse retorno transcende o campo. É uma questão de identidade e de pertencimento. Quando pensamos nas glórias do passado, sentimos um laço inquebrantável com o clube e entre nós, torcedores. Esse tipo de conexão é o que torna o futebol, e especialmente o Fluminense, uma paixão tão intensa. Estamos sempre à espera de heróis que possam nos levar a novas conquistas e esse ídolo promete ser o catalisador de uma nova era. Nos próximos capítulos, vamos explorar como essa possível recontratação poderia impactar o Fluminense taticamente, as reações dos torcedores e o que isso representa no contexto do mercado da bola. Por isso, não saia daí. A emoção está apenas começando. E você, o que acha disso tudo? Como você se sentiria com a volta desse ídolo? Deixe seu comentário e vamos juntos discutir essa possibilidade incrível. Agora que já sentimos o calor da emoção e o peso da expectativa em torno do possível retorno desse grande ídolo, é hora de mergulhar nas implicações táticas que essa recontratação poderia trazer para o Fluminense. O que significa ter um jogador com sua experiência e história no elenco? Como isso poderia mudar a dinâmica do time dentro de campo? Essas são perguntas que, sem dúvida, fervilham na mente do torcedor tricolor. Para começar, é preciso considerar o que esse jogador representa em termos de qualidade técnica e liderança. Em um campeonato tão competitivo como o brasileiro, ter um atleta que é capaz de decidir jogos e trazer equilíbrio emocional à equipe é fundamental. Ele não é apenas um jogador comum, é alguém que já enfrentou desafios, conquistou títulos e sabe exatamente como jogar sob pressão. Essa experiência é inestimável. Além disso, o retorno desse ídolo poderia significar uma mudança significativa na forma como a equipe joga. Ele poderia atuar em várias posições, dependendo da necessidade do técnico. Se for escalado no meio-campo, sua presença poderia liberar outros jogadores, permitindo que os talentos mais jovens e rápidos se destaquem em suas funções. Imagine ter um jogador que, além de distribuir passes,
Também pode finalizar com precisão e liderar as jogadas de ataque. Isso traria não apenas qualidade, mas também uma nova dimensão ao nosso jogo. Em termos de esquema tático, a flexibilidade que esse ídolo poderia oferecer ao treinador é outro ponto crucial. Dependendo do estilo de jogo que se quer implementar, ele pode ser o ponto de virada que permite ao Fluminense variar entre uma abordagem mais defensiva ou uma mais ofensiva. Esse tipo de versatilidade é algo que pode intimidar os adversários e criar oportunidades inesperadas durante as partidas. O Fluminense se tornaria um time que não só é forte defensivamente, mas também previsível no ataque. Por outro lado, a pressão sobre esse ídolo seria imensa. Ele não apenas voltaria a jogar, mas teria que se provar a cada partida. A expectativa da torcida, que o vê como um salvador, pode ser uma espada de dois gumes. Se ele não corresponder ao que todos esperam, os aplausos poderiam se transformar em críticas. É um risco que vem com a glória, e ele sabe disso. Mas será que essa pressão será um fator motivador para ele? A torcida espera que sim. E não podemos esquecer do impacto que esse retorno teria no restante do elenco. Os jovens jogadores teriam uma oportunidade única de aprender com um verdadeiro mestre. A presença dele pode elevar o nível de treinamento, trazendo uma mentalidade vencedora que pode ser contagiosa. O simples fato de ver um ídolo trabalhando duro nos treinos pode inspirar toda a equipe a se empenhar ainda mais. É como se a história do clube ressuscitasse dentro do vestiário, trazendo de volta a garra e a determinação que são marcas do Fluminense. Como a torcida está reagindo a tudo isso? É ele que tem dado esperança a todos nós. O clima nas redes sociais é de pura expectativa. Comentários fervorosos e debates acalorados se espalham por todos os lados. Muitos sonham com as jogadas que ele poderia criar, enquanto outros discutem a necessidade de equilíbrio entre ídolos e novos talentos. É um verdadeiro espetáculo. E você, o que acha que seria melhor para o nosso Fluminense neste momento? Um ídolo de volta ou a aposta em novas promessas? Deixe sua opinião. Afinal, sua voz é importante para nós. Enquanto a torcida se deleita com as possibilidades táticas e emocionais que o retorno desse ídolo poderia trazer, é hora de olhar para o mercado da bola e entender como essa história se encaixa nesse quebra-cabeça. Afinal, o futebol é um jogo de estratégias, mas também de negócios. O que isso significa para o futuro do Fluminense e para a dinâmica do mercado? Primeiro, é fundamental destacar que o retorno de um ídolo sempre movimenta o mercado de forma intensa. Os clubes que estão interessados em jogadores de renome sabem que ter um nome forte na equipe pode resultar em aumento de vendas de ingressos, merchandising, claro, engajamento nas redes sociais. O Fluminense é um clube que possui uma grande torcida e, com a volta desse ídolo, é certo que as arquibancadas estariam lotadas, cheias de tricolores ansiosos para vê-lo em ação novamente. Por outro lado, é preciso lidar com a realidade financeira do futebol atual. O mercado está sempre em ebulição, e a concorrência por jogadores com a mesma qualidade desse ídolo é feroz. Isso significa que o Fluminense precisa agir com cautela e estratégia. O que seria mais interessante, investir em um ídolo consagrado ou buscar jovens promessas que possam se transformar em estrelas? Essa é uma questão que a diretoria terá que ponderar com cuidado. Além disso, essa movimentação no mercado também pode gerar ondas inesperadas. O retorno desse ídolo poderia, por exemplo, desencadear uma série de contratações de jogadores que queiram se juntar a ele. O efeito manada pode ser positivo, mas também pode trazer riscos. Jogadores que buscam uma oportunidade de crescer ao lado de um ídolo podem não corresponder às expectativas, e isso poderia atrapalhar a formação do elenco. Nesse cenário, é válido observar que o Fluminense terá que se reinventar. A pressão por resultados é constante e a torcida não aceita menos do que vitórias. Assim, a diretoria deve se preparar para as reações dos torcedores, que estão sempre atentos e prontos para criticar qualquer decisão que pareça equivocada. O equilíbrio entre a emoção da torcida e a razão na administração do elenco será um desafio e tanto. E, claro, o que dizer das especulações que envolvem a contratação de novos jogadores? O retorno do ídolo pode abrir as portas para outras negociações.
Jogadores de diferentes clubes podem se interessar por um projeto que conta com um nome de peso, o que pode facilitar a atração de talentos que antes pareciam inalcançáveis. Isso poderia transformar o Fluminense em um verdadeiro celeiro de talentos, além de ser um fator motivacional para os jogadores já existentes. Porém, é sempre bom lembrar que o futebol é um jogo imprevisível. Uma lesão, uma decisão errada ou até mesmo uma má fase podem mudar todo o cenário. Por isso, a torcida deve se unir e apoiar o clube em todas as suas decisões, compreendendo que cada movimento é parte de um grande jogo que está em constante evolução. O que você acha que o Fluminense deve priorizar neste momento? A volta de um ídolo consagrado ou a busca por novos talentos? Sua opinião é fundamental nessa discussão. Chegamos ao final dessa jornada de emoções e especulações, e agora é hora de refletir sobre a história desse ídolo e a relação que ele construiu com a torcida. O que faz desse retorno algo tão especial e marcante? Por que a torcida tricolor se emociona tanto com a possibilidade de vê-lo novamente em campo? A história desse ídolo é mais do que apenas números e títulos, é uma narrativa de amor, superação e identificação. Ele é mais do que um jogador, é um símbolo da luta e da paixão que envolvem o Fluminense. Cada gol marcado, cada drible desconcertante e cada celebração com a torcida são fragmentos de uma história coletiva que transcende o futebol. Ele é parte da vida de muitos torcedores que cresceram assistindo a seus jogos, se emocionando com suas vitórias e aprendendo a lidar com suas derrotas. O retorno desse ídolo pode ser a oportunidade perfeita para resgatar a essência do Fluminense, aquela que faz com que cada tricolor se sinta parte de uma grande família. Ele poderia reavivar a esperança em momentos difíceis, trazendo de volta a crença de que é possível superar adversidades e lutar pelo que se ama. Essa relação emocional é o que torna o futebol tão poderoso e cativante. Além disso, sua presença nas Laranjeiras é uma forma de reafirmar a identidade do Fluminense. É um lembrete de que, independente das mudanças e dos desafios enfrentados, a essência do clube permanece viva. O Fluminense é um clube que valoriza sua história e seus ídolos, e o retorno desse jogador pode ser o primeiro passo para um renascimento da mística que sempre envolveu o clube. Enquanto a torcida aguarda ansiosamente por notícias concretas, o que fica claro é que a paixão pelo Fluminense é inabalável. Independentemente do que acontecer, a torcida continuará a vibrar, apoiar e amar seu clube. Afinal, cada tricolor carrega dentro de si a chama que acende a história do Fluminense, e essa história não para. Então, o que podemos esperar do futuro? Será que esse ídolo voltará a nos brindar com suas jogadas mágicas? O que a diretoria fará a respeito? A única certeza que temos é que a emoção está garantida e que a história do Fluminense sempre encontrará novos caminhos para ser escrita. E você, o que espera do futuro do nosso tricolor? Como você vê o impacto de um ídolo em nossa jornada? Seus comentários são muito importantes, e queremos saber sua opinião. Inscreva-se no canal, deixe seu like e fique atento às novidades que vêm por aí. O Fluminense está sempre em movimento, e você não pode ficar de fora dessa história.